Olá, galera que gosta e que acompanha o futebol goiano. Um forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. E eu chego aqui com mais uma edição do quadro Quem São Eles? Hoje nós vamos destacar o Paysandu. Paysandu que é adversário do Vila Nova neste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Este jogo vai acontecer no Mangueirão às 18 horas. Para trazer as informações do clube paraense, eu tenho a grande satisfação de receber aqui no meu canal o Felipe Silva, ele que é repórter da Rádio Metropolitana FM, lá de Belém, e gentilmente atendeu ao meu convite para trazer para aqui, para o público goiano, para os vilanovenses em especial, essas informações do Felipe. Felipe, do Paysandu. Felipe, muito obrigado por atender o meu convite. Um abraço, Gergieser. Eu também agradeço o convite para falar sobre futebol aqui, em especial futebol paraense. O Paysandu vem numa sequência de 3 jogos sem vitória e vai tentar, contra o Vila Nova, a quebra dessa sequência. O torcedor não tem aceitado muito bem as derrotas do Campeonato Brasileiro da Série C. O Paysandu, depois do Imperatriz, é o time que sofreu mais derrotas, né? Foram 5 derrotas em 10 jogos e o torcedor não tem digerido bem essas derrotas. Troca de técnico, o Matheus Costa, que é o técnico do Paysandu neste momento, ainda não tem um trabalho bem aceito por aqui. Muita gente não aceita ainda a saída do Hélio dos Anjos, embora o Hélio dos Anjos também tenha os seus críticos aqui na capital paraense, mas a troca de técnico é algo que incomoda o torcedor. Muitas críticas ao Felipe Albuquerque, que é o executivo de futebol, o diretor de futebol que trabalhou no Vila Nova, e também ao presidente Ricardo Grupo. E muita gente entende que nessa saída do Hélio houve basicamente um lado, que é o lado do Ricardo Grupo e do Felipe Albuquerque, e o pessoal entende que o Hélio dos Anjos ficou exatamente no outro lado, e a corda acabou, os torcedores arrebentando do lado mais fraco, mas o Paysandu vem num momento um tanto turbulento, e eu digo para você que só uma vitória para amenizar um pouco as coisas. E se essa vitória não vier, talvez o Matheus Costa, que chegou aqui exatamente após um trabalho no Confiança, foi campeão sergipano, mas talvez o Matheus Costa, que está aqui há cerca de um mês, não resista. Há menos de um mês, né? A estreia dele foi contra o Botafogo da Paraíba no final de setembro, e eu acredito que se não houver vitória contra o Vila Nova, o Matheus Costa deixa o comando técnico, para você ter uma dimensão do que se passa por aqui. O Paysandu, Felipe, no início da competição, até pela sua tradição, também por ser uma equipe que parecia estar melhor financeiramente do que grande parte das outras do grupo, ele despontava como a equipe que talvez fosse ali ao lado do Santa Cruz, ao lado talvez do Remo, do Vila, despontar neste grupo, eram os principais favoritos. Eu estava vendo, eu sempre acompanho a Série C, o Paysandu hoje está com a pontuação de zona do rebaixamento, ele não está na zona do rebaixamento, mas a pontuação é a mesma da zona do rebaixamento. Aí, em Belém, Felipe, ainda se fala em classificação, em buscar a classificação, ou a preocupação, o objetivo deu uma mudada de foco após essas 5 derrotas que você citou, que o Paysandu já sofreu nessa primeira fase? O torcedor mais otimista do Paysandu acredita que o Paysandu vai conseguir, que tem chances ainda de conseguir essa classificação, embora eu tenha visto nas redes sociais uma boa parte dos torcedores acreditando que, já conformada com a permanência do Paysandu, embora nem ela esteja assegurada, nem ela esteja garantida, o Paysandu, o que dá um alento para o torcedor que acompanha o Paysandu há muito tempo, é que as últimas campanhas de acesso do Paysandu, elas foram dessa forma, com a equipe se classificando em 4º lugar, se classificando na última rodada da fase de grupos. Foi assim no ano de 2012, quando o Paysandu conquistou 24 pontos. E acredite, com 24 pontos, que é uma pontuação que geralmente é de 5º ou 6º colocado, naquele ano, tanto o Paysandu quanto o Icasa avançaram com 24. Foram 2 equipes se classificando com 24. E o Paysandu também teve uma arrancada em 2014, quando foi vice-campeão da Série C, ao comando do Mazola Júnior. O Paysandu teve uma arrancada na reta final e conseguiu a classificação, inclusive no estado de Goiás, jogando em Catalão contra o Craque. Então, o torcedor também se apega um pouco a esse passado. E no ano passado, com muitos empates ao comando do Hélio, a equipe brigou até o fim pela classificação e conseguiu no empate com o Remo, aí com 28 pontos.
para você ver como as coisas são, né? No ano passado foram 4 equipes fazendo 28 pontos e as 4 se classificaram, e o Remo, que foi o quinto, fez 27, não avançou. Então, a Série C ela tem essas oscilações, ora 24 pontos servem, ora 24 não servem. Ano passado 27 não serviram. Então o torcedor se apega ao passado e também, claro, torce aí para que o Vila Nova, o Santa Cruz e o Remo disparem, e para que essa quarta vaga aí, o quarto colocado, tenha uma pontuação, digamos, bem abaixo da média, para que o Paysandu tenha mais chances. O Paysandu, que para chegar a 26 pontos, ele teria que vencer 5 jogos, então já seria algo um pouco complicado. Mas o torcedor se apega um pouco ao passado e mantém a esperança, né, aquele otimismo de que a equipe vai se classificar. Exatamente, a esperança do torcedor é algo sempre fundamental. Esse ano também você tem o Imperatriz, né, que é um time que deve fazer a média de pontuação subir, porque como ele não tira ponto de ninguém, é sempre natural que nessas tabelas que tem uma equipe que não tira ponto, a média de necessidade de pontos acaba subindo. Bem, Felipe, e para esse jogo de domingo contra o Vila Nova, o Matheus ele conta com algum retorno, ele conta com desfalques, que time que você acredita que ele vai colocar em campo? Bem, primeiro que aqui o Felipe Albuquerque é o diretor de futebol, então muitas das diretrizes do clube são determinadas pelo Felipe. E uma delas é de que ele não autoriza a assessoria de imprensa a dar informações do tipo, o atleta tal está treinando, o atleta tal não está, e nós estamos numa época de pandemia, então os treinamentos não estão sendo liberados para nós da imprensa. Os poucos treinamentos do Paysandu aos quais o torcedor tem acesso são os treinamentos do Paysandu que são fora daqui, antes de algum jogo fora de Belém, onde o torcedor aparece por lá, 4 ou 5 torcedores que moram na cidade do jogo, e há uma liberação, né? Mas em geral não há liberação de imprensa aqui nem de torcida para acompanhar os treinos. O Matheus não deve contar ainda com o Anderson Shoa, que é um dos grandes nomes do Paysandu, um dos atletas que no ano passado se destacaram e foram mantidos para este ano. O Shoa testou positivo para a Covid no final da semana passada e não atuou contra o Santa Cruz, e ele novamente deve ficar de fora. Acredito que volta na partida do dia 24 lá em Campina Grande contra o 13. Além disso, o PH, que vocês conhecem bem, né? O Paysandu tem vários jogadores que atuaram pelo Vila Nova, PH, Matheus Anderson, o Wesley Matos, zagueiro, Vinícius Leite. Isso, o Vinícius Leite, né? Vou inclusive já chegar nele, mas o PH estava se recuperando de uma contusão, não sabemos se vai voltar. O Wellington Reis, que também teve uma passagem pelo futebol goiano, o Wellington Reis, ele deve permanecer entre os titulares ao lado do Serginho, e o Vinícius Leite, ele deve atuar, e talvez seja a despedida dele, porque o contrato dele por aqui termina dia 10 de novembro, e o Vinícius Leite deve se transferir para o futebol de Santa Catarina, ele deve atuar pelo Avaí. O Vinícius Leite, que tem sido um dos destaques do Paysandu nos últimos jogos, marcou gol lá em Fortaleza contra o Ferroviário, na vitória por 2-0, marcou o gol do Paysandu contra o Santa Cruz, mas é um jogador que divide opiniões entre a torcida. Muita gente está, inclusive, querendo que ele não jogue mais, achando que o atleta vai fazer corpo mole. Eu não vejo por aí, mas o fato é esse, né? O Paysandu vem com poucos desfalques, né? Vem com o Nicolas, o Vinícius Leite deve atuar, tem aí jogador. Só que o problema, na visão do torcedor, é que o time realmente tem tomado gols bobos e às vezes parece que o time não está correndo como deveria nos jogos. Felipe, eu sei de toda essa dificuldade, aqui em Goiânia também a gente passa por essa dificuldade de acesso a escalações e tudo isso, mas você conseguiria desenhar minimamente um Paysandu para esse jogo de domingo? Bem, eu acredito que o time vai a campo com o Gabriel Leite no gol, Tony na lateral direita, Perema e Wesley Matos na zaga, e na lateral esquerda o Bruno Colasso. O meio-campo, com essa dúvida, vamos ver se o PH vai reunir condições, mas pode ser que mesmo reunindo condições ele não volte ao time, então o meio pode ficar com Wellington Reis, Serginho e ainda o Alex Maranhão ou o Juninho, e os 3 atacantes, William Barros ou o Edielton, o Nico. O sinal do Felipe deu uma caída. Repete só o final do ataque para a gente, Felipe, por favor. O ataque com William Barros ou Edielton, o Vinícius Leite e ainda o Nicolas, a mais provável formação do Paysandu. Esse é o ataque, então, do Paysandu. E o torcedor
sempre fica muito curioso, como é que o Vila Nova está sendo visto aí em Belém durante esta campanha da Série C, Felipe? O que é que se comenta sobre o time goiano? Internet, vamos ver se funciona. Pode falar, Felipe, que eu estou te ouvindo. Agora acho que vai. Não, a tua última pergunta que eu não ouvi. Como que o Vila está sendo visto aí em Belém, né? O torcedor aqui acaba ficando curioso, como é que a crônica de Belém trata o Vila Nova, né, especialmente durante toda essa Série C, já que os dois clubes de Belém estão no mesmo grupo. Olha, o Vila Nova é um time que vem sendo visto com muito respeito, né? Eu tenho que dizer para você que a atuação do Vila Nova contra o Remo, naquele empate em 0-0, foi bem repercutida. Inclusive teve o pênalti não marcado no primeiro tempo da partida, né, para o Vila naquele empate em 0-0. Inclusive foi naquele jogo que o Vila começou a sequência de 7 jogos sem perder. Mas o Vila está sendo visto com muito respeito, uma equipe que tem uma boa defesa. Inclusive o Jorge Luiz, que é o narrador que trabalha na equipe esportiva da qual eu faço parte, ele vê o Vila Nova como o melhor time do campeonato, né? Inclusive ele acha que o Santa Cruz é líder, claro que tem seus méritos, ninguém está na liderança à toa, mas ele pensa que o Vila Nova é o melhor time desse campeonato, né? Melhor até mesmo que o Santa Cruz. E o torcedor do Paysandu não viu muito bem aquela derrota lá aí em Goiânia, aquela derrota no Oba por 2-0, não porque o Vila não tivesse méritos, né? Mas muito como o placar se desenhou. O Paysandu tomou um gol a 5 minutos num contra-ataque, sendo que jogava fora de casa, o torcedor entendeu que houve um posicionamento errado e o torcedor não tirou os... A conexão do Felipe está um tanto quanto ruim, mas eu acredito que deu aí para a gente ter, né, todas essas informações a respeito do Paysandu, que será o adversário do Vila Nova neste domingo. Eu peço desculpa pelas falhas de conexão, a internet realmente é assim mesmo no Brasil, mas tentei trazer para vocês, com essa participação especial do Felipe, todas as informações do Paysandu, adversário do Vila Nova neste domingo, no quadro Quem São Eles. Um abraço a todos vocês, depois farei o vídeo do pré-jogo, depois da partida eu faço um vídeo pós-jogo, beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês, obrigado ao Felipe e até a próxima.